porque está se esfriando o amor. O que quer multiplicar a iniquidade é o pecado não ser considerado mais pecado. Sabe aquilo que você antigamente falava: Senhor, eu não posso mais fazer, e hoje você faz natural, mas continua sendo pecado? É isso. Cuidado, porque nós estamos nos tornando iníquos. Muitas vezes nós estamos nos tornando iníquos, subindo no altar, cantando, pregando, servindo a ceia, participando de ceia. Mas se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de nos tornar iníquo. Achar que o pecado já não é da mesma maneira. Ah, mas isso aí é coisa leve. Quem é que não faz? Quem não faz? Quem é filho, que reconhece o pai. Bom dia, igreja. A paz seja convosco, amém? Você está feliz? Bom dia também aos irmãos que estão conosco do seu lar. Que a paz que excede todo entendimento humano tome conta de todo o espaço da sua casa e principalmente da sua vida e do teu coração. Ontem nós tivemos aqui a nossa manhã com Deus, e que manhã com Deus! Eu passei essa madrugada refletindo, e quando a Tainá começou a ministrar, eu falei: ela estava dividindo alguma coisa comigo? Eu falei: meu Deus do céu, que negócio é esse? Né? Nós estamos felizes. Então, irmãos, nós temos um visitante conosco aqui também nesta manhã. Acho que umas 4 pessoas gostaram, né? Então, será que é que eu não aprendi direito? Nós estamos visitantes conosco nessa manhã, igreja. É a Fátima, mãe do nosso irmão Felipe. Cadê a Fátima ali? Deus abençoe, Fátima. Que prazer ter você aqui conosco. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Fique à vontade, Fátima. Você está na casa do Pai, em nome do Senhor, amém? Para ganharmos tempo, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Muito obrigado. Ontem aqui foi algo extraordinário, né? Desde a abertura, como Deus falou a semana inteira, irmãos. Na sexta-feira, a Léo, ela fez como é que fala? Fez uma revisão de todas as palavras desde segunda, e como Deus veio assim completando, e nós na sexta-feira oramos pedindo para que o Senhor continuasse, e o Senhor mais uma vez falou de uma forma tão especial, amém? Mas vamos para a palavra. Efésios capítulo 6, no verso de número 10, diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se. Não é o outro que cinge a ti, mas é você que cinge-te, é você que veste com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Orem no Espírito com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por você, por todos os santos. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Lemos, ó Pai amado, um pedaço da sua palavra, Senhor, e queremos continuar ouvindo o Senhor falar conosco. O Senhor tem falado desde a abertura, ou melhor, como foi falado, o Senhor tem nos falado a semana, o mês, ou esse ano inteiro. O Senhor tem nos falado, Pai, de uma forma tão especial. E pedimos, ó Deus, faz novamente isso hoje. Usa a minha vida somente como um canal, ó Deus, para que a sua palavra alcance e vá ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, para produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento glorificando o seu Deus. A carta aos Efésios, ela é amplamente conhecida no meio teológico e acadêmico como a rainha das epístolas. Isto, quem deu o título foi o famoso e foi popular através do teólogo escocês William Barclay. O nome reflete a linguagem majestosa, o estilo poético e a profundidade da sua teologia. Ao analisarmos e vermos a carta aos Efésios, nós vamos ver essas características. Para muitos estudiosos, Efésios mostra a maturidade que Paulo tinha atingido ao usar expressões mais refinadas. Diferente das outras cartas que focavam em problemas locais, Efésios trata sobre a natureza, sobre o propósito, sobre a unidade da igreja de Cristo. Só que existe uma coisa interessante. Efésios, ela é uma carta considerada por muitos estudiosos como uma carta gêmea, que pode dizer assim, de Colossenses, devido às intensas semelhanças que tem na sua estrutura, os vocábulos que foram utilizados, os temas das epístolas aos Colossenses, amplamente você encontra na carta aos Efésios. Uma outra coisa interessante, embora muitos estudiosos acabam colocando que Colossenses foi escrita primeiro que Efésios. Por quê? Porque eles começaram a confrontar algumas coisas. E uma das coisas que foi encontrada aqui é a continuidade do raciocínio que Paulo estava utilizando. Se foi o mesmo, isso aí são linha de pensamentos acadêmicos. Isso vai para a parte da teologia. A grande questão é, essas duas cartas, elas têm muitas semelhanças. E dentre essas semelhanças, aconteceu elas apontam também uma dependência literária, que Efésios acaba tendo correlação a Colossenses. Então essas características, esses pontos, esses estudiosos, eles tendem, e é uma boa parte deles, tende a entender que Colossenses foi escrita na frente, ou primeira que Efésios. Mas por que tudo isso? Calma lá que nós vamos entender mais para frente. É interessante onde ocorreu. Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Sabe o que isso significava? Ele ficava 24 horas do dia, Fábio, preso, algemado com um guarda. E esses guardas, eles revisavam. Uns falam que turnos de 4 horas, outros falam turnos de 6 horas. Nós não sabemos dizer ao certo, mas uma coisa interessante é o volume de guardas que passaram ao lado de Paulo. O período que ele ficou preso nesta prisão domiciliar foi grande. Isso aconteceu em torno de 60 a 62 depois de Cristo. E olha quantas coisas interessantes. Enquanto Colossenses aborda uma
heresia local que estava existindo, focando como Cristo a cabeça da igreja, nós vemos já Efésio, ele expande esta ideia de forma mais ampla e universal, focando no papel da igreja como corpo de Cristo. Por isso que eles acreditam que uma foi escrita antes da outra, pelo raciocínio que o profeta estava, que raciocínio que Paulo estava tendo. E é daí que nós vamos entender ele trazendo a analogia da armadura. Por isso que quando ele escreve, eu fiquei na versão NVI, porque ela inicia falando finalmente. Finalmente o quê? Paulo ele vem traçando, e eu quero fazer essa introdução para que nós venhamos construir uma linha de raciocínio, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. Como ele ficava 24 horas, existia esse rodízio dos soldados. E o que acontece? Que eles acabaram sendo obrigados a ouvir Paulo em algumas situações. Porque enquanto Paulo estava preso, ele estava preso fisicamente, mas o evangelho nunca ficou preso, como ele mesmo expressa. Então, você não pode permitir que circunstâncias ou situações prendam ou atrapalhem você de fazer aquilo que já foi ministrado aqui, que o Senhor nos chamou para fazer. Que é o quê? Pregar o evangelho, falar das boas novas. Mas se eu estou num preso você pode estar fisicamente, mas a palavra não pode ficar presa interiormente dentro de você. Por isso que Paulo, ele traz essa analogia. O impacto dentro do palácio foi tão grande, o contato foi tão intenso desses homens para com Deus, que quando eles escrevem aos Filipenses 1,13, ele fala que toda a guarda palestiana, quer dizer, a elite militar, teve contato, indireto ou indiretamente, com Paulo. Ouviu, porque aquilo que Paulo não escreveu, ele falava, e os outros escreviam a carta para ele. Uma outra coisa interessante é que o mesmo homem que foi utilizado por nome Tíquico, ele foi usado para levar essas duas cartas. E aí começou a surgir um questionamento. Efésios eu conheço, principalmente esse texto eu conheço bem, porque assim, ministerialmente, o Senhor me despertou dentro da igreja Monte Celeste. E lá na igreja do Monte Celeste, eles têm por hábito iniciar todo o trabalho fazendo a leitura de Efésios 6. De forma que a gente já até recitava Efésios 6. Não essa versão, por isso que eu li com muita dificuldade, porque você fica gravado versão dentro da sua mente e você acaba misturando. Mas quando então de tanto falar, eu acabei tendo muita intimidade com essa parte do texto. Só que quando eu me deparo com um texto em Colossenses, e quando eu fui refletir acerca das circunstâncias que estas cartas foram escritas, despertou em mim uma coisa e falou: parece que Paulo não está sendo coerente. Por quê, pastor? Porque ele detalha a armadura. Ele ficava as 24 horas olhando, e quando ele contemplou aquela armadura, Deus, através do Espírito, inspirou a ele para escrever e detalhar esta armadura. E quando ele fala do cinturão da verdade, os balteus, quer dizer, os guardas romanos, aleluia, amarrava a túnica que sustentava as suas armas. Para quê? Para que além de sustentar as suas armas, tivesse mais facilidade no seu movimento. As irmãs que usam vestidos, sabe que às vezes você precisa segurar para facilitar, atrapalha, dependendo de um passo ou uma situação. Então os guardas, como eles usavam aquelas túnicas, parecendo vestido, então eles amarravam, para quê? Para além de sustentar as suas armas, facilitar a sua mobilidade. Só que espiritualmente, ele coloca esse cinturão como a
verdade. Porque não tem como sustentar nada se não tiver verdade. Cuidado, irmãos, quando você se deparar com alguém que tem ausência de verdade. Ai, mas eu gosto tanto dele. Você pode gostar, mas se você viu que tem áreas que não tem verdade, goste, mas não se envolva. Porque se você se envolver com alguém que tem falta de verdade, você não pode ter sustentação para as armas que Deus tem para a sua vida, como a armadura. Se você se envolver com alguém que tem ausência de verdade, você pode passar a ficar igual a ele e achar que a ausência de verdade é normal. Só que a ausência de verdade, nós abrimos brecha para a manifestação. A filha de um amigo, sim ou não? Não, da filha de um inimigo. Porque quando existe ausência de verdade, quem aparece? Quem aparece, igreja? Quando não tem verdade ou quando tem ausência, quem aparece? E quem é o pai dela? Então cuidado, irmão. Cuidado, igreja. Nós estamos na mesa, para nos assentar à mesa do Senhor, e não podemos deixar de refletir o perigo que é. Nós nos envolvemos com o filho de alguém que nós falamos que detestamos, que nós falamos que não queremos ter parte nenhuma. Quem aqui quer ter parte com o inimigo, diga amém. E por que você se envolve tanto com a filha dele? Ela pode aparecer no seu dia de vez em quando. Isso aí nós estamos sujeitos, porque se a palavra mesmo falou, se nós falamos que nós não mentimos, olha só, já está. Então ela pode surgir, mas ela não pode ser uma presença notória, tão comum que ela fique à vontade. E ele continua trazendo, quando ele fala da couraça da justiça, a lórica que protegia o coração, que era o quê? Os órgãos vitais dos soldados. A justiça protege o coração do cristão contra as acusações. Então, quando ele traz essa analogia, ele estava vendo os soldados vestidos e ele comparava com uma vestimenta que o cristão tem que ter. Se o cristão precisa ter um cinturão de verdade, da verdade, para que possa permanecer as armas espirituais que nós temos, ele precisa se revestir com uma couraça da justiça. Para quê? Para proteger o coração contra as acusações daquele que não desiste de nos acusar, daquele que fala, você vai para lá para quê? Você fez errado a semana inteira e agora você ainda vai querer participar da ceia? Quem é você? Essas acusações têm feito com que às vezes o culto de ceia seja um culto onde muitas pessoas não venham congregar. Por quê? Por causa das acusações do vil tentador, que ele te tenta, e quando você cai ele te acusa, para que você não se sinta à vontade para estar com os irmãos, muito menos para sentar à mesa, e nem se fala para participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas ele fala, usem essa couraça, porque vocês estarão protegidos contra as acusações. Quando o inimigo fala, mas você mentiu, você fala, mas o sangue de Jesus é poderoso para me libertar deste mal. Mas você errou, mas o sacrifício que Cristo fez é infinitamente superior. É isso que é você se vestir com a couraça da justiça. Olha, e ele continua dizendo, ele fala, calçado os pés no Evangelho da Paz. As sandálias romanas, galíquia, tinham cravos de ferros na sola para dar estabilidade e aderência. Assim, também a fé representa prontidão firme para caminhar. Quando ele olha, ele fala, opa, tem como se fossem cravos, que quando eles pisavam, dava firmeza, porque
o soldado tinha que estar preparado para enfrentar o inimigo em qualquer solo. Por que crente tem tanto medo de enfrentar Satanás? Se a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalece. Ali eu não passo, porque ali está um inferno, eu sou santo. Meu irmão, se você é santo, porque o sangue de justifica, você tem o calçado nos seus pés, essa sandália. Então entenda uma coisa: pisa sem medo do lugar onde você está pisando, porque tem cravo que vai te sustentar. Por mais que pareça que você vai cair, ele vai te dar estabilidade. Mas não é pisar de qualquer maneira, é pisar levando o evangelho da paz. O problema é que alguns ousam pisar no terreno do inimigo, mas para levar qualquer evangelho sem ser o evangelho da paz, aí você coloca em zona de risco. Lembra daqueles homens que foram expulsar o demônio? O demônio deu um couro neles, deixou ele pelado e falou: olha, Paulo nós conhecemos, Cristo que ele prega também, mas você quem é? Então você pode pisar, mas não de qualquer maneira. Você tem que ter verdade primeiro no seu corpo. Você tem que ter uma couraça te protegendo. Aí sim, pode pisar onde quer que for necessário pisar. Se o evangelho da paz precisa alcançar alguém que está no inferno, pise lá sem medo de retaliação, pise lá sem medo do inimigo, mas pise lá na ousadia, não porque você é capaz, mas porque você tem revestimento do Senhor. O escudo da fé, o escutum, era coberto de couro molhado antes das batalhas, para apagar as flechas incendiárias. Por isso que Paulo diz: a fé apaga os dardos inflamados do maligno. Não sei se você já viu em algum filme, eu já vi. Eles estão com o escudo e na caminhada tem como se fosse um lugar cheio de água. Eles passam, eles molham o escudo. Para que molhar o escudo? Porque ele sendo molhado, quando os inimigos tacavam as flechas apagavam. É isso, molha o escudo com sangue de Cristo. Não me importa os dados que for lançados contra você. Mas estão falando tantas coisas. Não me importa o que falarem que vem contra você. Se você estiver com o cinturão da justiça, se você estiver com a cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçado os pés na pregação do evangelho da paz, pode ir com seu escudo. Não tenha medo de lança, não tenha medo de flecha, porque você estará revestido para suportar até os dardos inflamados que o maligno possam lançar. E ele encerra dizendo assim: e tem também o capacete da salvação, a galeia, que protegia a mente. A certeza da salvação protege a mente contra a dúvida e o medo. Infelizmente ainda nós nos deparamos com pessoas que falam: Cristo não pode voltar não, porque se voltar eu não estou pronto. Então você acha que você vai ser salvo pelos bens que você está fazendo? Você acha que você vai ser salvo porque você parou de falar mentira? Somente por isso? Essas coisas não te levam à salvação. Eu roubava, mas agora eu não roubo mais, então eu vou ser salvo porque eu parei. Não é isso que te leva à salvação. O que te leva à salvação é a graça que Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Pastor, então quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira? Não, eu não falo mais mentira para ser salvo. Eu não roubo mais para ser salvo. Eu não traio mais para ser salvo. Não, eu não traio mais porque eu fui salvo por Cristo, pela graça que Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. E porque eu sou salvo pela graça do sangue que foi derramado, eu não minto mais, eu não roubo mais, eu não peco mais. Eu luto isso todos os dias, 24 horas por dia. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do nosso inimigo. Mas não para alcançar, porque alcançar uma coisa que é inatingível. Já pensou se dependesse de nós, pastor Carlos, para alcançar a salvação? Misericórdia, irmão.
o mais cristão que você conhece não conseguiria. Agora, se você, quando coloca o capacete da salvação, quer colocar o capacete, é entregar a vida ao Senhor. Quer entregar a vida ao Senhor, é confessar os seus pecados e assumir um relacionamento com Ele, é saber que Ele escreveu o seu nome no livro da vida, é andar com a cabeça erguida, mesmo sabendo que ainda está sujeito a pecar, mesmo sabendo que situações e circunstâncias podem te fazer o velho homem querer voltar. Isso pode acontecer, mas a salvação não pode sair da sua mente. O capacete não pode ser tirado da sua mente. O capacete, ele tem uma característica, ele protege a mente, mas ele não tapa os ouvidos, ele não bloqueia os olhos, mas ele protege a mente. Porque a mente é o ambiente onde o inimigo mais trabalha. É a mente que o inimigo chega e fala que você não pode, que você é incapaz, que você não merece, que você não pode estar aqui. Isaac, é a mente que o inimigo vai apontar e falar: o que você está fazendo ali? Você não deveria estar. Porque eu te conheço. Quando o inimigo falar que eu te conheço, fala: oh Jesus, quem me criou conhece mais ainda, e eu posso não ser digno de estar na casa dele, mas porque eu sei que o amor dele pode perdoar os meus pecados, eu entro de cabeça erguida, sabendo que o sangue poderoso do Senhor me purifica de todo pecado. Só que nesse versículo, o capacete da salvação não pode estar sozinho, porque ele fala que o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é não tem como querer andar com o capacete da salvação se não tiver intimidade com a palavra. Ontem, em um dos cânticos que nós cantamos aqui, nós falamos: a minha vontade eu apoiei na sua lei. Quando você tem capacete, Ju, da salvação sobre a sua cabeça, você entende que a sua vontade não vai mais prevalecer, mas você apoia, você coloca ela sobre a lei, porque é a lei que vai falar se a sua vontade é boa ou não. É a lei que vai falar se a sua vontade vai se realizar ou não. Por isso, uma pergunta que o pastor fez ontem, e ele já pregou e ele reforçou: Deus ouve as nossas orações, sim ou não, igreja? Quem tem certeza, diga amém. Amém. Deus responde todas as nossas orações, sim ou não? Quem tem certeza, diga amém. Amém. E por que você não falou? Pastor, porque tem oração minha que Deus não responde. Quem falou que Ele não responde? Pode não ser o que você gostaria de ouvir, pode não ouvir na roupagem que você gostaria, como você idealizou, como você pensou, mas Ele responde, pois até o silêncio dele é resposta. Só que o nosso problema é que nós não nos conformamos quando a nossa vontade não é realizada. E aí medimos, como foi falado aqui: Deus está respondendo a minha oração. Por que está respondendo? Irmão, porque tudo que eu falei se cumpriu. Então quer dizer que tudo que você falou se cumpriu, Deus está ouvindo. Então quando não se cumpre, Deus não ouviu. Deus não faz acepção de pessoa. Ele ouve todos nós, e Ele responde todos nós. O problema é que nem sempre a resposta vai vir do jeito que eu quero, na hora que eu quero e da maneira que eu quero, mas não deixa que Ele não deixe de responder. Então, quer ter segurança da sua salvação? Vista-se com toda a armadura, mas entenda que a salvação, ela tem comunhão, ela está ligada, ela está intrínseca. Não tem como conciliar a salvação se não ter palavra, não tem como garantir e ter salvação se não tem intimidade com a palavra. Tem que ter intimidade com a palavra. Por isso que eu havia até separado, quando ele fala para Josué. Quem era Josué, irmãos? Um sucessor de Moisés. Era um guerreiro. E Josué era guerreiro, sim ou não? Vamos falar assim?
Josué era guerreiro, sim ou não? É que beleza, vamos falar mais forte. Josué era guerreiro, sim ou não? Sim, era um guerreiro nato. Só que esse guerreiro, quando ele perdeu o seu líder, o medo, a incerteza e tantas coisas começou a tomar conta. A palavra nos orienta, que foi falado já no início, que quando ele fala para Josué, ele fala: Josué, meu servo Moisés, olha, foi, mas você tem de ir. E como que você vai sustentar o ânimo que eu vou renovar? Porque não é assim? Você vem no culto, domingo, no final de semana, principalmente no final de semana desse, sexta, ó, a semana inteira, chega no sábado, Deus faz aquilo, aí domingo o Senhor vem, você sai aqui cheio e fala: o Senhor me renovou nesta. E como que você vai manter essa renovação do Senhor? Meditando na palavra do Senhor, de dia. Se não houver isso, não tem como. Mas voltando lá, para a comparação das cartas, tem um texto em Colossenses que pirou o cabeção. Vou até falar agora como o meu mestre, até falar agora como Silvano. Colossenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 5. Olha que Paulo escreveu à igreja de Colossenses, que segundo alguns estudiosos foi escrita primeira que a de Efésios. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E depois de ter despojado os poderes, as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles Quem Paulo está falando aqui? De quem Paulo está se referindo aqui, irmão? Mas quem ele está falando? Depois de ter despojado, quem Jesus desposou na cruz. Então vamos fazer uma leitura inversa. Triunfou sobre eles na cruz. Sobre quem Jesus triunfou na cruz? Sobre quem Jesus triunfou na cruz, irmãos? Sobre quem Jesus triunfou na cruz? A morte foi feita com quem? Quem era o operador de todas as coisas para acabar com a vida de Jesus? Ele tem nome: diabo, o inimigo, o que você falar, é ele. O cramunhão, né? Que fala, é ele, ó. É ele. Na cruz ele foi feito o quê? Humilhado. Como? Escondido? Publicamente. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as. Para muitos a morte de cruz era a morte mais humilhante, sem roupa, uma morte que ficava elevado e fazia no monte. Para quê? Para que de longe quem olhasse visse. Só o que para o mundo era humilhação, para nós foi vitória. Porque o que era para ser humilhado publicamente, ele humilhou publicamente. Porque quando ele triunfou na morte de cruz, ele fala que ele desceu e tirou da mão a chave da vida e da morte. A Bíblia fala que aqueles que haviam estado que mortos ressuscitaram. O mundo abalou, os céus escureceu, a terra tremeu, e todo mundo falou: foi a maior humilhação. Mas foi a maior humilhação do inimigo. Alguns falam até: olha, eles festejaram quando Cristo estava. Nada. Quando Cristo morreu, da maneira que morreu, eles ficaram sem saber o que fazer. E agora? Ele não pecou. Ele pediu que perdoasse aqueles que a gente quer condenar. Então, o que foi humilhado publicamente? Quem foi humilhado publicamente? As autoridades que têm poderes. Quem são as autoridades que têm poderes? Vamos trazer para nós. A Bíblia fala que o mundo jaz. Então, quem tem autoridade e poder para reger o mundo? Quem tem tido autoridade e poder para reger o mundo, irmão?
É um maligno. Jesus ele em tudo, mas fala que o mundo, esse governo do mundo já está morto no maligno. Então quem está governando? Por isso que Paulo fala, nos últimos dias, todos vão olhar para o seu próprio umbigo, não vão querer pensar nos outros. Então quem está regendo esta maldade? Por isso fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Por que está se esfriando o amor? O que é multiplicar a iniquidade? É o pecado não ser considerado mais pecado. Sabe aquilo que você antigamente falava, Senhor, eu não posso mais fazer, e hoje você faz natural, mas continua sendo pecado? É isso. Cuidado, porque nós estamos nos tornando iníquos. Muitas vezes nós estamos nos tornando iníquos, subindo no altar, cantando, pregando, servindo a ceia, participando de ceia, mas se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de nos tornar iníquo. Achar que o pecado já não é da mesma maneira. Ah, mas isso aí é coisa leve. Quem é que não faz? Quem não faz? Quem é filho, que reconhece o pai, e quando faz se arrepende, e quando faz se cobra. Agora aquele que faz e acha que está natural, cuidado irmãos, porque a sua mente pode estar sendo já atingida pelo maligno. Ele fala que, olha, então aqueles que tinham as autoridades e os poderes, ele foi humilhado publicamente e foi despojado. O que acontecia antigamente quando um reino ganhava de outro reino? O que é despojar? A metáfora aqui que ele tira do exército romano era assim, olha só, quando o general romano vencia uma guerra importante fora de Roma, o Senado concedia a ele o direito de quê? De realizar uma marcha triunfal pelas ruas da capital. Paulo aplica exatamente isso, despojando os principados e autoridades na guerra real. O que acontecia na realidade? Na guerra real, o general vencedor tirava as armaduras, tirava as coroas, tirava as armas dos reis e generais derrotados, deixando-os completamente indefesos. Paulo afirma que a morte e a ressurreição de Cristo desarmaram completamente as forças malignas. Glória a Deus, irmão. Então vamos mais, olha só, quando fala que exposto publicamente, era um desfile que o triunfo romano fazia. Os reis, os guerreiros, os prisioneiros que eram capturados, eles eram forçados a marchar, acorrentados pelas ruas de Roma. Eles eram expostos à humilhação pública, diante de toda a multidão que gritava e zombava deles. Sabe onde isso aconteceu? Na sua vida. Porque antigamente o inimigo fazia o que acontecia com você, deixava você passar vergonha, era vício de droga, era vício de bebida, era jogado nas calçadas. Só que o que a morte fez triunfar. Agora não é você que é humilhado, é o inimigo que é humilhado, porque você pode não estar feliz do jeito que você está, mas saiba, quando você passa pela rua e já não consome mais bebida, já não usa mais droga, o inimigo está sendo humilhado, porque o sangue de Jesus está sendo manifestado sobre a sua vida. Então valoriza isso. Você pode não estar da maneira como que você gostaria, mas você está muito melhor da maneira. Ele está sendo envergonhado. Sabe aquele inimigo que brincava com você, que consumia os seus bens, que te envergonhava? Hoje ele tem que ficar calado, vendo você passar de cabeça erguida, vendo você dentro da casa do Senhor, segurando a palavra dele, vendo você adorar, vendo você participar. Isto humilha o inimigo, isto faz com que ele se sinta a pior coisa, mas é isso. Então quando for adorar, adore da maior maneira possível. Se entregue na adoração, meu irmão. Porque se você se entregar na adoração, você cumpre o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Porque lá nos céus os anjos se entregam na adoração 24 horas. E às vezes aqui a gente fica preso a tantas coisas. Mas já pensou quando nós nos entregarmos, irmã Maria, na adoração? Quando o ministério de louvor estiver cantando aqui, a gente começar a se entregar, sem se importar quem está do lado, e colocar todo o sentimento para fora.
Por isso que o cântico fala assim: deixa o céu descer. Muitas vezes o céu não está descendo porque Jodiel é a gente que não tem deixado, é nós que estamos segurando. Só que quando ele fala assim, seguindo ele fala, ó, triunfando eles na mesma cruz. O general romano vitorioso desfilava na carruagem dourada. Todo o cortejo que Paulo faz, essa reviravolta, era uma ironia poderosa. E aqui, para o mundo, a cruz parecia o lugar de derrota e de vergonha de Jesus. Mas na realidade espiritual, a cruz foi a carruagem de que triunfou, onde Jesus expôs a derrota definitiva. Não precisa mais subir ao templo para levar holocausto. Antes da cruz, todos os anos tinha uma cerimônia, e depois da cruz não precisa mais. Pecou, olha para a cruz. Pecou, olha para a cruz e se arrepende, porque é definitivo, não tem mais pecado. O sumo sacerdote, o cordeiro que nós cantamos, perfeito, ele se entregou por nós. A maior humilhação foi o inimigo que sofreu. E agora, para encerrar, confronta isso. Se ele fala aqui em Colossenses, pastor Carlos, o nosso inimigo foi despojado, quer dizer, foi tirado dele toda a arma, sim ou não? Foi tirado dele toda a realeza, sim ou não? Foi retirado de tudo, então ele foi despojado. Além de despojados, os poderes e autoridades foram humilhadas. Então ele despojou todos os poderosos, todas as classes de demônios que não importa o nome, eu não sei o nome, nem quero saber, meu irmão. Eu só sei que na cruz do Calvário todos eles foram destronados. Todos eles, quando você entrega a sua vida a Jesus, o trono ele sai da sua vida e é colocado Cristo. Quando ele foi destronado e foi humilhado publicamente, não tem mais arma, não tem mais autoridade. E por que ele escreve em Efésios então? Por que ele escreve em Efésios sobre a armadura? Se o nosso inimigo não tem mais arma, fala arma. O nosso inimigo não tem mais? O nosso inimigo não tem mais autoridade, sim ou não? Então ele não tem mais arma, ele não tem autoridade, ele não tem mais nada. E por que Paulo fala para nós nos revestirmos da armadura? A armadura é feita para quê? Para nos defender, sim ou não? Contra quem? Contra quem? Que inimigo? O inimigo não tem arma. Ele foi despojado. Ele foi derrotado. Que inimigo que você quer se proteger se não tem mais autoridade? Então para que serve, André? A armadura? Para proteger quem? A armadura protege quem, irmãos? Fala eu. Porque nós agora vamos trazer no livro. Fala eu. A armadura protege quem? De quem? De eu. De eu. Porque o inimigo não tem arma. Mas quando você abre a sua boca, você dá arma para ele. O inimigo não tem mais arma nenhuma, Jane. Mas quando você deixa o pensamento ruim fluir, você está dando arma para ele. O inimigo não tem mais autoridade nenhuma. Mas quando você fala, ai, o meu marido não tem jeito nenhum, você deu arma para ele. Cristo tirou, você dá. A verdade está na vida de quem? A verdade precisa estar na vida de quem? Porque quando você não tem verdade na sua vida, você está dando o que para ele? Você dá o que para ele quando você mente, irmão? Você está dando o que para ele quando você mente? Então chegou a hora de você parar de mentir. Deixa de municiar aquele quem já foi tirado toda a arma. Deixa de dar autoridade a quem foi humilhado. Ele tem poder sim, se nós devolvermos o que lhe foi retirado. Ele não tem mais autoridade, ele não tem mais arma, mas o seu pensamento, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala, tudo pode ser arma para ele usar. Como? Como? Na sexta-feira nós estamos voltando.
Eu fui levar a pastora Gisele para fazer a fisioterapia, não, para passar no médico, na clínica da dor. Voltando no trânsito, ela começou a ver algumas coisas e entrou um vídeo da Valnice Milhões. E desde aquele dia me incomodou. Porque ela falou que espiritualmente, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma palavra da sua boca é em vão. Espiritualmente, nenhuma. Por isso, quando sai palavra de bênção, é semente. E quando sai palavra de maldição, é arma para o seu inimigo. Aí o inimigo pega a arma que você deu a ele e toca na vida do seu filho. E ele fica cada dia mais pior. Você fala, meu Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais pior. É porque você ora, jejua e fornece arma. Qual a maior briga que os Estados Unidos têm? É com quem fornece arma para os inimigos. Os talibãs da vida, eles recebem armas de quem? Eles se tornaram poderosos por quê? Quem? Porque alguém arma. E quando você arma o inimigo, ele pode atingir até você. Então hoje o Senhor está abrindo nosso entendimento para nós irmos para a ceia. O inimigo não tem mais arma alguma, a não ser aquela que você dá na mão dele. O inimigo não tem mais autoridade alguma, porque a palavra diz. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Nós não temos que ter a palavra como nosso suporte, sim ou não? Então ela fala que já foi despojado. Que é isso? Já foi vencido. Já foi tirado dele toda arma. Então deixa de municiar o seu inimigo. Vigia, crente, no que você vê. Vigia, crente, no que você está ouvindo. Porque o capacete, se ele não tiver direito na cabeça, vai existir brecha. E o inimigo, ele atua nas... não tem nada a ver ouvir. Edifica o que você está ouvindo. E por que você está ouvindo? Você está dando brecha. Porque dentro de você existe uma concupiscência, que quando você ouve, quando você vê, você alimenta ela. Aí aquele homem que está vencido na cruz do Calvário, quando você ouve o que não deveria ouvir, quando você vê o que você não deveria ver, você alimenta a sua concupiscência. E a sua concupiscência ganha força. E a carne que é fraca passa a ser forte. Porque aí você já não tem mais vontade de orar, você já não tem mais vontade de ler a Bíblia. Você vai ficando o quê? Fraco espiritualmente. E quem cresce? Aquele que está morto. Mas aquele que está morto tem que ficar morto para sempre. Entenda uma coisa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Mas existe alguém aí que se você bobear, ele toma lugar. Se toma, é só 5 minutos, né? Fala assim, eu quero só 5 minutos. Se tocar, se falar, cuidado, meu irmão. Porque 5 minutos é suficiente para o inimigo ter as armas que ele precisa ter. 5 minutos da sua vida pode armar o inimigo para a sua vida inteira. Mas Deus tem um ano de glória para a nossa vida, amém? Este ano é o melhor ano da nossa vida. Não está sendo, mas vai ser, irmão. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não fique preso nas circunstâncias que você está vivendo. Pastor, mas eu alimentei tanto. Não tem problema, o que você alimentou é hoje. Você alimentou o que você não sabia, mas hoje Deus abriu o meu entendimento e o seu entendimento. E sabemos hoje que o inimigo só vai usar arma se nós dermos a ele. Mas e se as pessoas começarem a falar? Pode falar o que for. O que os outros falam só vai atingir se você dá continuidade. O problema não é o que os outros falam, mas é a resposta que você dá. O problema não foi a fala da serpente para Eva. O problema foi a conversa de Eva com a serpente. Porque a serpente só queria uma brecha para gerar dúvida. É isso que o inimigo muitas vezes faz. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar: eu te remi, eu te escolhi, eu te separei, te lavei com sangue, e você é uma nova criatura. Então você não vai roubar mais. Não, para ser salvo você não rouba mais, porque você é nova criatura. E quando vier a vontade de falar uma coisa errada, mata esse homem em nome de Jesus. Usa o escudo, usa a couraça, usa o calçado nos seus pés, usa o cinto nos seus lombos, usa a palavra da verdade, porque é ela que vai nos direcionar. Deus, eu oro pela tua igreja, Senhor, nesta manhã de ceia,
meu Pai. Não tem como nós assentarmos a ceia se nós não entendemos quem nós somos em Ti, Senhor. Em Ti nós somos uma nova criatura, meu Pai. Em Ti nós temos uma nova identidade, ó Pai. Porque quando nós reconhecemos o Senhor como Pai, o Senhor, ó Pai amado, nos trata como filho. Pai amado, aqui, ó Pai amado, estão os Teus filhos, Senhor. Filhos, ó Pai amado, que têm lutado para fazer a Tua vontade. Mas também filhos, ó Pai amado, que bobearem em alguma situação, Senhor, não entendendo, mas hoje o Senhor abriu o nosso entendimento, meu Pai. Que toda e qualquer acusação, pelas palavras que nós dissemos no passado, pelas atitudes que nós tivemos, Pai amado, em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor. Purifica, meu Pai amado, a cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Nenhuma palavra, Pai amado, contra nós vai prevalecer, Senhor. O ferrolho, ó Pai amado, vai ser desfeito agora em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós, ó Pai, porque são forjadas pelas nossas palavras, são forjadas pelas nossas ações, são forjadas pelas nossas atitudes. Mas hoje nós reconhecemos. Eu quero crer, meu irmão, se você reconhece, peça perdão para Deus aí agora. Pai, eu quero crer que neste momento, Pai, nós estamos nos arrependendo das palavras que nós fomos ditas, ó Pai. Essa mulher que falou que o marido não vale nada, Senhor, Pai amado, perdoa, Pai, porque este homem, ó Pai amado, é o homem que pode ser e vai ser o futuro obreiro na tua casa, Senhor. Vai ser o melhor marido que ela poderia ter, Senhor. Vai ser o melhor pai, ó Pai. Os filhos, vai ser o melhor filho, Senhor. Pai, toda palavra contrária que foi direcionada aos nossos filhos, meu Deus, nós repreendemos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Eles são flecha em nossa mão, Pai, nós vamos lançar, e não vamos lançá-los no inferno, nós vamos lançar em direção ao céu, para que o Senhor leve eles onde o Senhor tem reservado para cada um deles alcançar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos purifica de pensamentos, de atitudes, de ações nessa manhã, meu Pai. Nós vamos para a sua mesa, Senhor, e que na tua mesa encontremos, ó Pai amado, a sua formosura, e possamos contemplar na beleza da tua santidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pastor, por favor.